Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho que Lucas nos escreveu, no capítulo 10. Nós vamos ler, queridos, os versículos 21 a 24. Evangelho que Lucas escreveu, no capítulo 10. Nós vamos ler, queridos irmãos, do versículo de número 21 ao versículo de número 24. Lucas 10, de 21 a 24. A palavra do Senhor nos diz assim: Naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, Jesus lhes disse, em particular: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Vamos orar, queridos. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Nós vamos orar, clamando para que o Senhor fale conosco através da pregação da palavra. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, porque ela é a verdade. E quando nós nos deparamos com a verdade, Deus, nosso coração pode se rebelar contra ela, mas por causa do teu Espírito nós podemos exultar na verdade. E o nosso clamor, Deus, é para que nessa noite o Senhor, em toda graça e poder e bondade e misericórdia, possa fazer o nosso coração exultar na verdade. Opera, Pai, com graça nas nossas vidas, trazendo transformação, impactando e transformando histórias. Obrigado, porque o Senhor é especialista em reciclar a gente. Obrigado, Deus, porque o Senhor é especialista em transformar aquilo que é desprezível naquilo que presta. Obrigado, porque só o Senhor pode fazer isso. Obrigado, Deus. Opera nas nossas vidas enquanto a tua palavra é ministrada. Age em nós, é o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Eu não sei você, mas eu gosto muito de receber presentes. E isso não é uma dica, tá? Eu só estou comentando algo que eu gosto de fato. Mas se você for viajar, não esqueça dos seus pastores, tá? Né? Lembra, traz um ímã de geladeira que seja, né? Eu gosto tanto de receber presentes, queridos, que eu não sei nem como reagir direito quando alguém me dá um presente. Ao mesmo tempo que eu fico muito agradecido, e às vezes eu não consigo nem expressar a minha gratidão, eu também fico extremamente constrangido, simplesmente pelo fato da pessoa ter lembrado de mim ao me presentear, ao escolher alguma coisa para me dar de presente. Tem gente que tem medo de receber presentes, afinal a gente nunca sabe o que vai vir, né? Então, quando a gente não pede o presente, pode vir qualquer coisa e pode ser alguma coisa que você não goste nem um pouco. Há muitos anos atrás, queridos, a mãe de um amigo meu ganhou um presente que era horrível. E eu estava na casa dela quando ela abriu o presente e era um enfeite para casa, era coisa. Eu não vou dizer o que é, porque vai que a pessoa está assistindo, né? Mas era muito feio, gente, muito feio mesmo. E eu tirei muito sarro dela por causa daquele enfeite que ela tinha ganhado. Então ela me disse assim: Tiago, você está tirando sarro de mim? E você está tirando tanto sarro que quando você casar, eu vou te dar esse enfeite de presente de casamento. Mas aí, como eu casei com a filha dela, ela não teve coragem de me dar esse presente. Né? Graças a Deus, Deus é bom, né? Deus é muito gracioso. Queridos, apesar da experiência terrível da minha sogra, em geral, receber presentes é motivo de grande alegria, não é verdade?
Mas nós precisamos nos lembrar, queridos, que não apenas receber presentes é motivo de alegria, presentear também precisa ser para nós motivo de muita alegria. Depois que eu casei com a May, queridos, ela começou a me ensinar a respeito da importância de presentear as pessoas. A May gosta muito de dar presentes. E de vez em quando, queridos, eu até tenho que pedir para ela maneirar, porque senão eu vou à falência. Se dependesse dela, ela presenteava e dava presente para todo mundo. Mas é um fato, queridos, que ela me ensina muito a respeito da importância de presentear as pessoas, mas entenda, não apenas presentear dando coisas, não apenas dar presentes, queridos, quando nós temos a oportunidade de abençoar alguém, isso também é motivo de grande alegria para nós. Na verdade, irmãos, quando nós compartilhamos o evangelho com alguém, quando nós servimos, quando nós abençoamos outras pessoas, nós também iremos nos sentir extremamente alegres pelo próprio privilégio que é poder presentear, abençoar, compartilhar o evangelho com alguém. E isso, queridos, concorda profundamente com aquilo que o apóstolo Paulo fala no capítulo 20 de Atos, quando ele estava dando suas ordenações finais aos presbíteros de Éfeso. Paulo diz que eles deveriam socorrer os necessitados, lembrando daquilo que Jesus ensinou. E o que Jesus ensinou é: mais bem-aventurado é dar do que receber. Essa é a motivação de Deus, queridos. O nosso Deus sempre se mostra para nós como um Pai gracioso, que de maneira liberal abre as mãos para nos abençoar, quer nos presentear. E o motivo pelo qual Ele faz isso, queridos, é para que todo o nosso prazer e toda a nossa alegria esteja nele. E essa alegria que nós temos nele, queridos, precisa nos levar a exultar. Exultar na graça soberana de Deus em Cristo. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de meditar com os irmãos nessa noite. O texto que lemos, queridos, os 70 discípulos haviam retornado da missão que Jesus os incumbiu. O Senhor havia ordenado que eles percorressem as vilas e os povoados, anunciando o evangelho, curando enfermos, expulsando demônios. E quando eles voltam, os discípulos relatam tudo aquilo que eles tinham experimentado enquanto eles realizavam essa missão. E o Senhor diz: olha, fiquem alegres, mas não simplesmente porque os espíritos se submetem a vocês, mas se alegrem porque o nome de vocês está registrado no céu. Em outras palavras, irmãos, o que Jesus está dizendo para os seus discípulos é que a grande alegria da vida, a grande alegria da missão, na verdade, é o próprio Jesus. Ele mesmo é o grande benefício de termos o nosso nome registrado nos céus. A presença de Cristo é o motivo pelo qual a realidade do reino de Deus vale a pena. E é justamente por isso, queridos, que no texto que nós lemos, Jesus exultou no Espírito, porque seus discípulos estavam experimentando do reino, porque eles estavam conhecendo as coisas do reino, e porque eles eram capazes de se alegrar, de exultar por causa das coisas do reino. Ser discípulo de Jesus, queridos, deveria nos levar a nos alegrarmos, deveria nos levar a exultarmos no Espírito por causa do reino, irmãos. E é justamente sobre isso que a palavra nos orienta nessa noite. Através da alegria de Jesus, a palavra nos convida, irmãos, a nos alegrarmos nestas coisas, por causa dessas coisas, nos alegrarmos e exultarmos na graça soberana de Deus em Cristo. Por isso, em primeiro lugar,
Jesus te convida a exultar, porque o Senhor não espera de você o que você não pode dar. Você é convidado a exultar, porque o Senhor não espera de você o que você não pode dar. Você já teve a sensação de estar constantemente pressionado? Não parece que o tempo todo, queridos, nós somos cobrados para sermos melhores, os mais competentes, os mais capazes, os mais preparados? Não é assim que nós nos sentimos às vezes, queridos? Eu tenho certeza que você já ouviu o seu chefe, ou então um professor seu dizendo que não basta ser bom. Hoje em dia nós precisamos ser excelentes. Ou talvez os seus pais sempre cobrem e cobraram de você por ser o melhor. Você precisa ser o melhor. Talvez o seu cônjuge olhe para você e te exija mais do que aquilo que você pode dar. Ou pode ser que você se sinta assim até aqui na realidade da igreja. A nossa sociedade, queridos, sempre exige mais de nós. As pessoas sempre exigem mais de nós. Mas o mais curioso disso tudo, queridos, é que aquele que teria todo o direito de exigir mais de nós, age diferente. Deus não espera de nós, queridos, algo que nós não temos para dar. E isso deveria ser motivo de alívio para nós, queridos. Isso deveria ser motivo de alegria para nós. Veja o que o Senhor Jesus diz no versículo 21, queridos. Naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Perceba, queridos, que a ação de graças, o louvor de Jesus nesse texto, é porque Deus se revela para uns, mas se oculta a outros. Deus se revela aos pequeninos, mas se esconde dos sábios e instruídos. Antes dos seus discípulos retornarem da missão, queridos, Jesus havia pregado, denunciando a dureza do coração de 3 cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Isso está contado ali no capítulo 10, capítulo 9 do capítulo 10 de Lucas. Essas cidades, irmãos, eram cidades que se gabavam da sua religiosidade judaica. Corazim, Betsaida, Cafarnaum eram cidades onde existiam muitos sábios e instruídos. Existiam fariseus, mestres da lei, escribas, gente que conhecia tudo sobre Deus, sobre a lei de Deus. Eles eram estes sábios e instruídos, ou pelo menos se achavam os sábios e instruídos. Mas os discípulos de Jesus não, queridos. Eles eram os pequeninos. Eles eram aqueles que haviam vivido toda a sua vida à parte, alienados, separados dessa cultura religiosa dos sábios. Eles conheciam muito pouco dessa religião dos instruídos. Os discípulos de Jesus, queridos, nunca haviam estudado nas grandes escolas rabínicas daquele tempo. Eles não tinham nenhuma pretensão de conhecer tudo a respeito de Deus. Eles não tinham nenhum orgulho espiritual em si mesmos a respeito de quem eles eram. Eles eram tão somente pequeninos. E eu não quero que você saia daqui pensando que aquilo que está em jogo nesse momento é a oposição entre ser uma pessoa culta ou ser uma pessoa simples, inculta, ou que os incultos estão em melhor posição diante de Deus. Não é isso que o texto está falando. Jesus não está nos estimulando à ignorância ou então à falta de conhecimento, queridos. Jesus está, na verdade, nos mostrando quem nós devemos ser para conhecermos a Deus.
A palavra grega que o Senhor usa para pequeninos, queridos, é a mesma palavra para crianças de colo, para bebês. E todo mundo que já teve contato com um bebê sabe como é, não é? É frágil, completamente dependente dos pais. Honestamente, tem muito pouco a oferecer a não ser noites mal dormidas. Não faz nada direito. Chora o tempo todo para expressar as suas necessidades, porque nem falar ele consegue. O que o texto quer nos dizer, irmãos, é que os pequeninos são aqueles que têm consciência da sua completa dependência do poder e da misericórdia de Deus, ou seja, aqueles que confessam a sua carência, que confessam o seu desamparo, que confessam a sua nulidade diante de Deus, aqueles que se entregam a Ele e que confiam que tudo vem dele. Esses são os pequeninos. E Jesus está celebrando e louvando, Jesus está exultando a Deus, porque o Pai revelou o reino aos pequeninos, àqueles que não têm nenhum recurso, àqueles que dependem de Deus em tudo. Jesus celebra a graça de Deus, queridos, porque Deus revelou o reino aos pequeninos. Jesus reconhece que Deus tem prazer em se revelar àqueles que de fato se enxergam como pequeninos, que se veem dependentes e carentes da graça de Deus. Deus socorre aqueles que percebem o seu vazio, que sabem da sua inutilidade, que conhecem o seu desespero. E isso afeta completamente, queridos, a forma como nós vivemos a nossa vida, irmãos. Porque se Jesus exulta a graça de Deus, porque o Pai revelou o reino aos pequeninos, então, irmãos, nós também deveríamos exultar, porque nós somos um desses pequeninos. Veja, queridos, nós passamos a nossa vida inteira tão ocupados, tentando ser sábios, cultos, capazes, eficientes. E nós gastamos tanto tempo nisso, que muitas vezes nós esquecemos que o Pai se revelou a nós justamente por sermos pequeninos. E nós somos tão orgulhosos, queridos, que nós quase que ficamos irados com Deus, porque Ele nos considera pequeninos. Eu não quero ser um pequenino, eu quero ser sábio. Eu quero ser culto, eu não quero ser completamente dependente de alguém, eu quero ser independente. Acontece, queridos, que você nunca vai se encontrar com Deus verdadeiramente se você permanecer orgulhoso de quem você é, ou orgulhoso da sua sabedoria, do seu conhecimento, ética que você julga ter. Na verdade, irmãos, a sabedoria desse mundo, o conhecimento, a ética, torna as pessoas ainda mais orgulhosas de si mesmas, autossuficientes e, por isso, extremamente resistentes ao evangelho da graça que alcança pequeninos. Mas Deus foi gracioso conosco, irmãos. Ele nos fez enxergar que nós somos estes pequeninos. Ele nos fez perceber que nós somos insuficientes e Deus não espera nada de nós para que nos receba em seus braços. Nós precisamos nos lembrar disso constantemente, irmãos. Nós não somos os melhores. Nós não somos os mais sábios, nem os mais instruídos. Nós não somos os mais capazes ou virtuosos. Nós somos pequeninos. Nós somos aqueles que se reconhecem completamente dependentes de Deus. Queridos, o cristianismo não é para super-homens ou super-mulheres. O cristianismo definitivamente não é para os fortes. É para aqueles que se enxergam frágeis. O cristianismo não é para aqueles que se acham sábios ou instruídos. É para aqueles que constantemente se enxergam como pequeninos, completamente dependentes de Deus e da sua graça soberana. E nós, queridos, assim como Jesus, deveríamos
exultar no Espírito por causa disso. Exulte, porque Deus é gracioso e Ele não espera de você algo que você não pode ser ou pode dar. Ele só quer que você reconheça, se reconheça, que é um dos pequeninos. E se nós não conseguimos exultar por isso, queridos, é porque no fundo nós nos achamos sábios e instruídos. Mas em segundo lugar, irmãos, Jesus nos convida a exultar na verdadeira intimidade com Deus que temos em Jesus. No início do versículo 22, Jesus diz assim: tudo me foi entregue pelo meu Pai. Tudo o que existe, irmãos, toda a criação pertence ao Senhor. E Jesus diz que todas essas coisas foram entregues a Ele, ou seja, se todas as coisas estão em Jesus, queridos, nós encontramos tudo o que nós precisamos em Jesus. Jesus tem tudo o que um pequenino precisa. Perceba, queridos, nós pequeninos temos muitas carências de muitas coisas, nós somos completamente dependentes de Deus em tudo, não somos sábios, não somos instruídos, não somos os mais capazes, nem os mais virtuosos, nós somos necessitados de Deus em absolutamente tudo. No entanto, queridos, essa soberana disposição do Pai de conceder tudo ao Filho, torna Jesus, o nosso mediador, como alguém que tem todas as coisas que nós necessitamos. Veja, irmãos, o ser humano nunca poderá alcançar Deus pelas suas próprias forças. Existe uma barreira intransponível, um obstáculo infinito entre Deus e os homens. A única forma do homem ir até Deus é se Deus mesmo alcançasse o homem. Pois bem, Jesus é perfeitamente Deus. E sendo perfeitamente Deus, queridos, Ele veio nos alcançar. Ao mesmo tempo, era necessário que um homem perfeito, sem pecado, pagasse o preço do pecado dos seres humanos para nos reconciliar com Deus. Jesus é esse homem perfeito e Ele pagou o preço do nosso pecado para nos reconciliar com Deus. Irmão, Jesus tem autoridade sobre Satanás e os seus demônios. Jesus tem autoridade sobre doenças e enfermidades. Jesus tem autoridade sobre qualquer e todo obstáculo humano. Jesus domina sobre as forças da natureza, sobre os ventos, sobre as ondas do mar. Jesus governa o corpo e a alma. Ele tem autoridade sobre a vida e a morte. Jesus exerce a sua autoridade sobre os seus próprios discípulos e sobre todos os seres humanos para salvá-los e para julgá-los. Queridos, Jesus tem tudo o que nós, pequeninos e pecadores, precisamos. Se eu quero ser salvo, se eu quero me achegar a Deus, se eu quero desfrutar de alegria plena com Deus, então eu só posso fazer isso em Jesus, porque tudo me foi entregue pelo meu Pai, é o que o Senhor nos diz. Irmãos, nós precisamos aprender a exultarmos nisso. Com o fato de que Jesus tem tudo o que nós precisamos, com o fato de que em Jesus nós encontramos o perfeito mediador, que tem autoridade sobre todas as coisas, que é justíssimo na sua retidão, que é santíssimo na sua majestade, que é infinito, que é imenso, que é eterno, e que mesmo tendo todas essas características grandiosas, ainda assim, resolveu se importar comigo. Resolveu se importar com você, um pequenino. Se isso não nos levar a exultar no Espírito, queridos, nada mais vai nos fazer. Mas o versículo 22 vai ainda mais além, queridos. Jesus diz assim: ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. Irmãos, Jesus é muito mais do que nós conseguimos compreender. Ele é muito maior do que nós conseguimos imaginar. As perfeições de Cristo são tão gloriosas, tão majestosas,
tão infinitas, irmãos, que nem nós, discípulos de Cristo, temos capacidade de contemplar estas coisas. Só o Pai tem capacidade de ver, conhecer e contemplar tudo o que Jesus é. Jesus, queridos, é uma fonte tão inesgotável de beleza, de sabedoria, de infinitude, de graça, que só o Pai consegue sondar as imensas riquezas que existem no Filho. E o versículo 22 continua: e também ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Filho, não sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Eu já disse hoje, queridos, o quanto o conhecimento de Deus é inalcançável para nós como seres humanos. Deus é tudo aquilo que nós, seres humanos, não somos. E os seres humanos são tudo aquilo que Deus não é. Conhecer a Deus, queridos, é algo impossível ao intelecto humano. A sabedoria, a cultura, a instrução humana só consegue reunir informações a respeito de Deus, mas conhecer a Deus, queridos, e desfrutar de um relacionamento com Ele, irmãos, é impossível, é inalcançável. Existe uma separação infinita entre nós, seres humanos, e Deus. Preste bem atenção nisso. Você não pode conhecer a Deus através dos seus esforços. Você não vai conhecer a Deus através do seu conhecimento, da sua sabedoria, da sua experiência de vida. Nada pode nos levar para mais perto de Deus ou nos levar a conhecermos a Deus, nada, a não ser o Filho. O Filho, Jesus, é o único que conhece o Pai, e por isso só Jesus pode nos revelar o Pai. Não existe outra forma de conhecer a Deus, queridos, só Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, e toda vida fora de Jesus é morte. Ninguém pode ir ao Pai a não ser por Jesus. E Jesus, irmãos, por plena graça, por causa da sua gloriosa graça soberana, resolveu revelar o Pai, revelar o reino dos céus a nós, pequeninos. Por causa de Jesus, queridos, agora nós podemos ter um relacionamento com o Pai. Por causa de Jesus, irmãos, nós podemos desfrutar de intimidade com Deus. E só Jesus pode fazer isso, queridos. E assim como Jesus, irmãos, nós deveríamos exultar no Espírito por desfrutarmos de um relacionamento verdadeiro com Deus. Você olha para si mesmo e se enxerga como um pequenino? Se sim, então o Senhor resolveu te dar a conhecer, te dar intimidade com Deus. Mas em último lugar, queridos, Jesus nos convida a exultar. E preste bem atenção. Jesus nos convida a exultar, porque você tem provado aquilo que os melhores seres humanos quiseram provar, mas não puderam. Você já olhou para os grandes homens de Deus do passado e gostaria de ter experimentado um pouco daquilo que eles experimentaram? Ao ler o Antigo Testamento, queridos, nós podemos ser tomados pelo pensamento assim: puxa, eu queria ter participado disso. Imagina testemunhar desses milagres e feitos tremendos que o Senhor realizou no Antigo Testamento. No entanto, queridos, o que a palavra nos mostra é que, de certa forma, nós temos um privilégio superior a estes santos do passado. Ao contrário do que nós poderíamos pensar, são os profetas e reis do Antigo Testamento que olhariam para nós e pensariam: como eu gostaria de estar no lugar deles. Como eu gostaria de provar as coisas que eles estão provando. Assim que ele termina de render graças ao Senhor, louvando a Deus, o Senhor do céu e da terra, Jesus volta para os seus discípulos e diz assim: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo.
Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Veja, irmãos, alguma vez você já se empenhou em ler o Antigo Testamento? Você já leu as histórias dos patriarcas, de Moisés, Samuel, de Saul, Davi, Salomão e outros reis? Alguma vez você já se dedicou a ler os livros proféticos, Jeremias, Isaías, Ezequiel, etc. Se você ainda não leu, eu gostaria de te desafiar a fazer isso. Você vai ser muito abençoado em conhecer um pouco mais da palavra. Mas se você já leu, ou pelo menos conhece as histórias, você sabe como estes homens eram homens de Deus. Apesar de todas as suas limitações e pecados, provavam de grandes coisas de Deus. Se você lê a história de Elias, de Eliseu, dos profetas, se você lê a história do rei Davi, de Salomão, de outros reis, você vai perceber que muitos deles tiveram relacionamentos profundos com Deus. Não é verdade? Amavam viver com Deus. E eles amavam viver com Deus mais do que nós amamos. Eles cultivavam no coração e na mente um temor santo a respeito de quem Deus era. E talvez, queridos, eles faziam isso com muito mais dedicação do que nós mesmos fazemos. Eles amavam as coisas de Deus mais do que nós muitas vezes amamos. Eles adoravam a Deus com mais fervor do que nós o fazemos, queridos. Eles meditavam na palavra mais do que nós meditamos. E Jesus diz a respeito desses reis e profetas: esses homens quiseram, eles desejaram provar o que vocês estão provando. Queridos, aquilo que nós experimentamos da vida do reino só é possível experimentar a partir da vinda de Cristo. Os reis e profetas criam nas promessas de Deus a respeito do Messias, mas eles não viram Jesus, eles não viram o Messias. O apóstolo Paulo fala de um mistério que esteve oculto pelos séculos e gerações. O apóstolo Pedro fala que os profetas indagaram e investigaram essa salvação da qual nós provamos. E mais do que isso, essa revelação gloriosa de quem Jesus é e a mensagem do Evangelho são as coisas que os anjos desejam contemplar. Irmãos, nós fomos alvos desta graça. Os maiores homens de Deus do Antigo Testamento almejaram provar das coisas do Evangelho. Mas Deus quis revelar estas coisas a nós, pequeninos. Esses homens quiseram testemunhar a grandeza, o poder, a graça, a maravilha do reino de Deus. E tudo o que eles conseguiram ver foram lampejos desse reino. É por isso, queridos, que nós devemos exultar, irmãos. Porque em Cristo, através da palavra, nós podemos ver e ouvir graciosamente tudo aquilo que reis e profetas tanto desejaram ver e ouvir. Hoje, queridos, porque nós estamos em Cristo, nós podemos provar de todo o poder do reino. Hoje, queridos, porque nós estamos em Cristo, nós podemos provar de toda a alegria do reino. Hoje, queridos, porque nós estamos em Cristo, nós podemos provar da paz, da justiça, da graça, da bondade que existe no reino. Exulte, porque você está em Cristo. E nele, você pode ver e ouvir das maravilhas do reino de Deus. Concluindo, queridos, a palavra nos revela quem Deus é. E uma das verdades mais impactantes a respeito do ser de Deus é que Ele tem prazer em nos dar alegria. E Ele faz isso para que de fato Ele seja a fonte da nossa alegria. É por isso que Jesus está exultando, porque Deus é bom. E Ele tem demonstrado a sua bondade através da sua graça soberana. É por isso, queridos, que nós devemos exultar. Exulte, porque nós somos pequeninos.
Deus não espera aquilo que você não pode dar. Ele não espera que você seja o melhor ou o maior. Ele quer você como você está. Frágil, abatido, desanimado, dependente, carente, cansado. Você é um dos pequeninos. Exulte, porque Jesus revelou o Pai a nós. E por isso, agora, queridos, nós podemos desfrutar de intimidade com Deus. E só em Cristo nós podemos conhecer a Deus e nos deleitar nele. Exulte, queridos, porque experimentar o Evangelho do Reino de Deus é algo infinitamente maravilhoso. Em Cristo, você prova daquilo que os melhores seres humanos do passado almejaram participar. Em Cristo, você prova do poder do reino, da graça, da misericórdia, da paz, da justiça do reino. Em Cristo, você participa da alegria do reino de Deus. Por isso, exulte no Senhor, celebre no Senhor, se alegre em quem Deus é. E que assim, Deus nos abençoe. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Nós vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra e por aquilo que o Senhor faz em nós. É por isso, ó Deus, que nós exultamos. É verdade, Senhor, que o Senhor nos dá muitos motivos para nos alegrarmos e exultarmos. E hoje, Deus, o Senhor nos deu a possibilidade de comemorarmos mais um ano de organização, de existência do Conjunto Cristo, a nossa canção. Nós nos alegramos nisso. Mas nós exultamos muito mais no Senhor, em quem o Senhor é, naquilo que o Senhor fez em nosso favor, em nosso lugar, por nos amar. Nós exultamos no Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é gracioso, e o Senhor resolveu revelar essa graça soberana nas nossas vidas. Opera, ó Deus, em nós, faz com que essa palavra encontre morada nos nossos corações, Deus, e que nós sejamos verdadeiramente impactados por quem o Senhor é, pela sua graça e bondade, pela graça revelada a nós, pequeninos. Opera, Deus, fala conosco, ministra nas nossas vidas, e que o nosso coração possa, assim como o coração de Jesus, exultar no Espírito Santo, por causa de quem o Senhor é, e porque o Senhor nos deu a conhecer o teu reino. Opera com graça. É o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Eu quero te convidar, se você pode, se colocar em pé. Quero impetrar a bênção e logo em seguida, queridos, os pastores vão descer ao salão social, esperar você lá, tá? Mas o Cristo ainda canta mais uma música de despedida. Recebam a bênção do Senhor. Que o Senhor abençoe a sua vida e que o Senhor ministre na sua vida. Que o Senhor graciosamente se revele a você e que durante toda essa semana você seja profundamente impactado por quem Deus é, em todos os lugares onde você estiver, seja na sua casa, na vizinhança, no seu trabalho, em todos os seus relacionamentos, que o Senhor se manifeste e que em todo tempo você possa aprender dele para ministrar a outros. Opera a Deus com graça, que o Senhor ministre na sua vida e que você seja abençoado por ele. Que a graça do Senhor Jesus, o amor incomparável de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com você, com a sua casa e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje e para todo sempre. Amém. Você pode se assentar mais um instante. Nós vamos ouvir novamente o conjunto Cristo, a nossa canção.
quem nos salva, perfeita oferta em uma cruz. Nossos pecados Ele tomou sobre si. Oh, quão grande é o seu amor. Nossas dores Ele assumiu. No Calvário morrerá pelos perdidos e desesperados. Este é Cristo em uma cruz. Oh, aleluia. Oh, este é Cristo.